Olá a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. O Projeto Restaura. Nós estamos aqui reunidos para darmos continuidade ao estudo bíblico Jesus Restaurador da Vida. Hoje o nosso tema é Jesus e a Igreja. Temas tão importantes, temas assim que nos ajudam a fortalecer a nossa fé, a aumentar a nossa fé. São assuntos que nós aprendemos também como falar dele, como levarmos, né, para as demais pessoas. Então, nós estamos aqui nessa Missão Caleb, chegou a hora, né, 2021, com a honra de termos, né, o pastor Nilson como nosso instrutor, né, dando esse curso bíblico para nós, esse estudo bíblico para nós. Temos também a mensagem do pastor Luiz Gonçalves, que sempre, né, é animadora. Então, isso nos faz, nos deixa alegres também, por 2 vezes na semana, né, além dos nossos afazeres, a gente reservar esse tempinho para estar se encontrando com Deus, né, isso é muito bom. Então, que Deus nos abençoe, né, em mais esse encontro. Nós vamos ouvir agora o nosso hino, Restaura. Olá, tudo bem? Chega mais perto. É o seguinte, nós estamos hoje num tema maravilhoso da nossa série de estudos bíblicos e eu tenho certeza que esse Jesus, o restaurador da vida, e tem restaurado a sua e a minha vida também. É ou não é verdade? Com certeza é verdade. Já estamos no tema de número 12 e tenho certeza absoluta, a mensagem de hoje vai mexer com você e vai encher o seu coração de esperança e também de paz. Mas nesse momento nós vamos fazer uma oração e em seguida eu tenho uma história muito impressionante para te contar. Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigado por esse momento em que vamos abrir a Tua Palavra, em que vamos ter um estudo bíblico, uma classe bíblica, um pequeno grupo, que o Teu poder se manifeste na vida de cada um de nós. Abençoa a pessoa que está fazendo o curso bíblico, os professores que ensinam a Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, já estamos preparados para dar início a esse tema maravilhoso, mas antes eu quero só lembrar você que ao seu lado tem um instrutor bíblico ou uma instrutora bíblica com a qual nós fazemos uma dupla missionária para juntos estudarmos a Bíblia e aprendermos juntos e tirarmos dúvidas e crescermos na fé. Olha só,
A história que eu vou contar para você hoje aconteceu numa pequena cidade chamada Omaha, que fica no estado de Nebraska, nos Estados Unidos. Ali tem uma cidadezinha chamada Boys Town, que é a cidade dos meninos. E essa foi fundada por um padre. E esse padre não somente fez toda a fundação ali, mas apresenta pra gente uma história impressionante. Se você for a essa cidade, você vai ver a história resumida numa estátua. Logo na entrada da cidade vai ter duas estátuas, na verdade, mas uma estátua apresenta dois meninos. E um desses meninos aparece com um sorriso de orelha a orelha e levando nas costas outro menino. Olha, a estátua resume a história. Então, um menino sorridente levando outro menino nas costas. Aí, o padre perguntou para o menino mais velho: você não se cansa de carregar assim o seu companheiro? Você não se cansa, você fica sorrindo, levando o outro nas costas? Me conta. E o menino falou assim: não. A resposta foi simplesmente não. Ele não é pesado. Ele é meu irmão. Uau! Impressionante, né? Ele não é pesado. Ele é o meu irmão. Aí está a essência do cristianismo. A essência do cristianismo é o amor. O amor expresso em palavras de ânimo, atos de bondade e ações de caridade. Quando a gente ama a Deus e ama o próximo, a gente vai olhar sempre para o próximo como nosso irmão. E se cada um estender a mão para o outro, para um ajudar o outro, as coisas serão bem melhores. A vida será mais leve. E nós todos seremos muito mais abençoados. Junto com o garoto da cidade dos meninos, digamos sempre no nosso coração e também ao nosso semelhante: ele não é pesado, ele é meu irmão. Sim, você que está assistindo e participando dessa classe, ou desse pequeno grupo, ou desse estudo, você é meu irmão, você é minha irmã. Nós somos uma família, nós somos uma igreja. Preparemos-nos para vivermos juntos para sempre no reino dos céus. Vamos lá, nos preparar, né? Neste momento eu convido o pastor Nilson, né? Pedimos que Deus abençoe ele, que use ele, né, mais uma vez. Pastor, é com você a palavra. Muito bom, pessoal. Vamos fazer uma oração para a gente continuar aqui nossa conversa. Oremos. Pai bondoso, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que a gente tem de pararmos alguns minutos aqui toda semana para podermos estudar a Tua palavra juntos, para podermos, Senhor, buscar em Ti a motivação para a gente continuar avançando no estudo da Tua palavra. Eu peço a Tua bênção agora, que sejamos iluminados pelo céu. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom, pessoal. O tema de hoje é Jesus e a Igreja. E a grande pergunta é: o que é a Igreja? Então, antes de entrar aqui no estudo, nos temas da Bíblia, vamos ver aqui o que é a Igreja. Eu separei um videozinho feito de maneira simples, mas ilustra bem, assim, alguns pontos principais do que seja a Igreja, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês agora. O que é a Igreja? A igreja. A igreja é um prédio? A igreja é o pastor? Ou seus auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire elas
e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito de amar a Deus, de amar aos outros. A igreja é você com uma missão de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando seus dons e paixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. Muito bem, a igreja somos nós. E o que essa pandemia provou, né? Tirou os ministérios, os departamentos, não tem mais nada daquilo que a gente tinha, mas a igreja continua existindo porque a gente está aqui nessa sala, nós estamos na internet, nós estamos pregando, e a igreja continua existindo, né? Mesmo sem um prédio físico, né? Sem um templo físico, tem o templo vivo que somos nós e podemos, mesmo nesse contexto diferente, pregar o evangelho. O mundo ele caminha cada vez mais para o individualismo. O que me chama a atenção é que o mundo tem bilhões de pessoas, mais de 7 bilhões de pessoas, mas a tendência é o individualismo. Eu estava ouvindo uma palestra aqui da minha conferência essa semana passada, e um especialista em imóveis, né, ele veio falar para a gente. Olha que interessante, né? O que é que um especialista em imóveis vem falar para pastores num concílio pastoral? Aparentemente não tem nada a ver. E eu fiquei achando estranho, nosso presidente trouxe um especialista em imóveis para falar para a gente o que ele tem a nos ensinar. A gente não está querendo, nesse momento, um corretor imobiliário para falar aqui para a gente, né? Mas, na verdade, ele não falou nada de imóveis, não tentou vender nada para a gente, não. Ele está falando sobre as tendências pós-pandemia. Como vai ser o mundo pós-pandemia? Ele falou que a tendência do mundo hoje já é o individualismo. Construções, microconstruções. Por exemplo, ele mencionou que a tendência natural hoje das pessoas é morar em lugares cada vez menores. A tendência da família pós-pandemia já está hoje, mas vai ser muito mais ainda. São famílias sem filhos ou com um cachorrinho, com um pet. As pessoas estão optando a não terem filhos, a terem no máximo ali um petzinho, um cachorrinho. A tendência é as pessoas morarem sozinhas também, enfim, tocarem a vida delas. E ele falou, a tendência é tão forte que em São Paulo, aqui na capital, eles lançaram um imóvel de apartamentos de 2 metros quadrados. 2 metros quadrados. Uma cápsula. Ele usou esse termo, é uma cápsula. Cabe uma cama, um pequeno armário embutido e um banheirinho, que é a tendência ali, o pessoal vem fazer um congresso, participar de um evento, de uma situação ou outra, fica bem localizado e fica nessa cápsula ali para dormir, para fazer alguma coisa, descansar um pouco e tal. Ele falou, e a tendência é essa, imóveis de 2 metros quadrados a 12 metros quadrados. E os imóveis de 30 metros quadrados, ele diz, já serão mansões no futuro. Serão, assim, uma coisa totalmente atípica. Imagina os apartamentos da atualidade aí, 80, a gente acha pequeno. Imagina aí, 80 metros quadrados. Eu moro num apartamento de 75 metros quadrados. É pequeno, né, para os padrões atuais. E quem tem 3 filhos é imprensado, é bem pequenininho. Mas imagina um apartamento de 12 metros. Então, essa é a tendência, o individualismo.
Porém, a igreja ela vai na contramão das tendências do pós-pandemia, na contramão do mundo, porque a igreja prega a comunidade, o relacionamento, o amor ao próximo e o amor a Deus. Enquanto o mundo vai no individualismo, a igreja vai trabalhando o coletivo, a comunidade. O reino de Deus é exatamente assim, o coletivo. Deus vai trabalhando exatamente a implantação do seu reino em nosso coração e cada vez mais o individualismo ele não consegue ter espaço mais no contexto do reino de Deus. Eu já pastorei algumas igrejas grandes aqui pelo Brasil e eu percebia uma disputa muito grande entre os líderes de departamentos. Esse departamento que é o meu departamento e essa é a minha data, e às vezes as comissões da igreja giravam em torno de líderes disputando por datas, por orçamentos, por programas individuais, e cada departamento se tornava um bloco isolado, cada um querendo fazer sua parte, mas não se conectavam. Não tinha comunidade de verdade, cada um tentando fazer o seu. E eu percebia que esse sentimento não gerava um clima legal na igreja. Ficava um clima meio que de disputa nas comissões, uma situação assim meio tensa. E eu falei, gente, isso aqui não é igreja. A igreja tem que trabalhar em unidade, em parceria, em equipes. De maneira que, em uma das igrejas que eu pastoreei, a Igreja Central de Vitória e a Central de Niterói, são duas igrejas grandes aqui, eu estabeleci um sistema para a igreja. E o sistema era o seguinte, não teríamos mais 22 departamentos, cada um com sua equipe, trabalhando individualmente por sua data, por seus eventos e por seus projetos. Nós dividimos esses 22 departamentos em 3 equipes. Os departamentos continuavam existindo, as frentes, né, de cada departamento continuavam, mas agora eram 3 equipes apenas. Os departamentos que tinham mais a ver com comunhão, nós agregamos na equipe de comunhão. Os relacionamentos que tinham mais a ver com missão, a gente agregou na equipe de missão. E os departamentos que tinham mais a ver com relacionamento, a gente agregou em uma equipe de relacionamento. De maneira que cada pilar desse, comunhão, missão, relacionamento, tinha em média aí 6, 7 departamentos, ou líderes de departamentos. Então, assim, nós tínhamos agora, ao invés de 22 frentes, cada um batalhando por uma data no calendário, por um programa, um projeto especial e por público para os seus eventos, agora a gente tinha 3 frentes só. Tínhamos uma equipe que ia trabalhar de tudo para fortalecer a comunhão da igreja, outra equipe para trabalhar a missão e a outra equipe para trabalhar o relacionamento. Queridos, isso aqui foi uma revolução na igreja, foi uma bênção. Acabaram-se as disputas na comissão por data do meu departamento, por data da minha programação e tal, orçamentos e tudo mais, porque agora era o seguinte, o que eu posso fazer com o meu departamento para promover a comunhão da igreja? O que eu posso fazer para promover a missão? E todos trabalhavam juntos, faziam um calendário, e aquelas pessoas da missão, os departamentos ligados à missão, iam trabalhar unidos para promover a missão. Não era mais um departamento individualizado. Gente, esse projeto foi uma revolução, uma bênção, e é assim que eu tenho trabalhado por aqui. Então, a igreja ela é comunidade, ela é equipe, ela é parceria. Foi isso que Jesus nos ensinou no livro de Atos. Eles tinham tudo em comum. Só que muitas vezes a igreja ela acaba indo no ritmo da sociedade, no ritmo do individualismo, né? A gente acaba se isolando das pessoas. Nós estabelecemos um projeto na igreja de Niterói, Central de Niterói, no Rio de Janeiro, onde nenhum visitante da igreja poderia sair da igreja sem ter recebido, pelo menos, Miriam, 5 convites para almoçar no sábado de manhã. Digamos que a Emanuele fosse visitar lá a igreja de Niterói, a Emanuele não sairia sem, no mínimo, 5 convites para almoçar. Se ela aceitasse o convite no primeiro convite, porque a gente, estrategicamente ou intencionalmente, tínhamos uma equipe treinada para poder abordar as pessoas na recepção e fazer os convites, especialmente se fosse visita e tal. Então, uma igreja acolhedora. Todos que saíam daquela igreja, fosse adventista de uma outra cidade ou não fosse adventista, eles sairiam, no mínimo, com 5 convites para almoçar. Isso no sábado. No domingo, que era o nosso culto evangelístico, toda visita que aparecesse, ela não poderia ir embora para casa sem antes ir para o shopping ou para uma lanchonete, para um restaurante, jantar com o pequeno grupo que abordou ela na recepção, ou com alguém do pequeno grupo. E essa pessoa e a família dela não pagariam o lanche, o pequeno grupo ia se juntar para pagar o lanche dessa pessoa. A gente tinha 4 pequenos grupos atuando no domingo à noite. Pequenos grupos ali
Eu falo pequeno grupo de jovens, mas tinha várias pessoas adultas e até idosas no pequeno grupo, porque foi um movimento que contagiou toda a igreja. E ficou meio que uma disputa boa de receber bem as pessoas que estavam visitando a igreja e convidá-las para jantar no domingo à noite, acolher. E não era só isso. Durante a semana, essa pessoa também tinha que receber mensagens no WhatsApp daquele pequeno grupo que a convidou. Então, ela ia receber mensagem, alguém ia ligar para orar com ela e tal. E no sábado à noite, na sexta noite, essa pessoa ia ser convidada para ir para o pequeno grupo. No sábado à noite, ia para o esporte, alguma atividade social. E no domingo, de novo, para o culto evangelístico. Queridos, essa igreja, com esse perfil de comunidade, ela impactou, acho que até falei na terça-feira, se eu não me engano, que essa igreja aí de Niterói era uma igreja, numa cidade secularizada, uma cidade riquíssima, ela batizava 15 pessoas no ano, a gente batizou 117 pessoas naquele período, e a grande maioria não eram pessoas, eram jovens universitários, uma classe muito difícil de alcançar, numa cidade secularizada como o Rio de Janeiro. Então, assim, quando a igreja vive a essência da comunidade, e a lição de hoje ela fala exatamente sobre isso, né? Uma igreja em comunidade, uma igreja que compartilha, né? Uma igreja que ama, que acolhe. Né? Se vocês olharem pelo que a Bíblia ensina, o estrangeiro na nossa igreja, ele deveria ser tratado igual o cidadão, com os mesmos direitos do cidadão. A gente recebe estrangeiros aqui em Campinas. Campinas é uma cidade com muita gente de outros países que vem para cá, tem muitas empresas, é considerado o Vale do Silício aqui para a América Latina. Então, a gente recebe vários estrangeiros na igreja. E eu já ensinei os líderes, tenho trabalhado isso com eles, esses estrangeiros, eles são nossos irmãos, têm os mesmos direitos, e nós vamos ajudá-los, nós vamos trabalhar com eles, nós vamos acolhê-los, vamos abraçá-los, vamos levar para casa. Já desse um estrangeiro desse, ele não tinha lugar para dormir. Tinha uma casa, mas não tinha cama, não tinha sofá, só tinha um fogãozinho. Então a igreja se juntou e nós mobiliamos a casa dele inteira. Ficou assim uma bênção. Uma outra família aqui, estamos acabando agora de construir a casa dessa família. Estrangeiros que vieram do Haiti, de outros países mais simples e tudo, mas que, na visão da igreja acolhedora, é uma igreja que abraça. Então, pessoal, eu quis introduzir com essa parte prática do que é ser igreja, para a gente entrar no que a Bíblia diz sobre igreja, tá? E depois a gente encerra com a outra parte, tá bom? Então, vamos lá. Vamos aqui começando com a irmã, deixa eu ver se na sequência aqui. Irmã Carolina. Vamos distribuir os textos bíblicos, né? Quem fundou a igreja aqui? Mateus 16, verso 16 a 18, irmã Carolina. Vai ser o seu texto de hoje, tá? Mateus 16, 16 a 18. A Miriam vai ler para a gente Efésios 2, 19 e 20. Tá bom, Miriam? Efésios 2, 19 e 20. A Emanuele vai ler para a gente 1 Pedro 2, 9. 1 Pedro 2, 9. E aí, Irmã vai ler para a gente 1 Coríntios 12, 12 e 13 e 20. 12, 12, 13 e o verso 20 também. Tá bom? Irmã. Já anotou aí, né? Beleza. A Sandra vai ler para a gente Atos 20, verso 28 e 29. Tá bom, Sandra? Ok, deixa eu ver quem mais aqui. Betinha. Betinha vai ler para a gente 1 Timóteo 3, 1 ao 13. 3, 1 e 13. 1 e 13. Aliás, 1 ao 13 mesmo, né? 1 Timóteo 3, 1 ao 13, Betinha. A Maria Pinhal vai ler para a gente Apocalipse 14, 12. É um texto já bem conhecido, tá bom? E a nossa Caleb Florbela vai ler para a gente Mateus 28, 18 e 19. Tá bom? Mateus 28, 18 e 19. E só para finalizar aqui, a irmã Maria Ventrelha, não sei se ela vai poder ler. Já chegou em casa, né? Está em casa? Está ali. Pode ler para a gente, para fechar aqui, ó. Atos 16, 30 e 31. Tá bom? Atos 16, 30 e 31. Então, vamos começar aqui fazendo essa viagem pela Bíblia. Irmã Carolina. Irmã Carolina, na Bíblia, diz aí para a gente quem foi que fundou a igreja.
Mateus 16, 16 a 18, né? Isso. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bom. Pessoal, esse texto bíblico é um texto polêmico. Por quê? Ele não parece ser polêmico, mas ele é. Especialmente pela interpretação que a Igreja Católica dá a esse texto. A Igreja Católica usa como base a ideia de que Pedro é o primeiro Papa, com base nesse texto aqui, nesse texto bíblico. Então, toda aquela sucessão papal e tal, eles dizem que começa nesse texto com Deus conferindo a autoridade para Pedro ser a pedra, né, da igreja, a pedra principal da igreja. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, ele diz, a igreja de Deus está edificada em Pedro. Então, Pedro é o primeiro Papa. É assim que a Igreja Católica interpreta. No entanto, é uma interpretação completamente longe da realidade ou da verdade. Jesus está dizendo assim, tu és Pedro. E a palavra grega para Pedro, a palavra traduzida em português seria tipo assim, uma pedrinha removível. Tipo um seixozinho, uma pedrinha. Tu és Pedro. A palavra Petrus, para Pedro, é uma pedrinha removível. Aí Jesus disse assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra, aí a palavra grega já é rocha, que é um símbolo de Deus. Então Jesus está dizendo, tu és Pedro, uma pedrinha removível, mas sobre essa pedra, Jesus, a pedra de esquina, edificaria a minha igreja. Então a igreja está edificada não numa pedrinha removível e falha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inimigo, ou do inferno, prevaleceram contra Pedro. Ele negou a Jesus, ele vacilava demais. Mas não contra Jesus. Então, as portas do inferno não prevaleceriam contra Cristo, que é a pedra angular da igreja. Então, esse texto ele é simples de entender, mas a Igreja Católica distorce para fundamentar a sua ideia de que Pedro foi o primeiro Papa, porque eles dizem que Jesus edificou a igreja sobre Pedro. Só que a pedra ali mencionada no nome de Pedro é uma pedrinha removível e falha, né? Vamos dizer assim, Pedro foi falho. Muito bom. Próximo texto é Efésios 2, 19 e 20. Miriam, sobre qual fundamento a igreja foi edificada? Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas como cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Uau, olha que texto poderoso, né? Cristo é a pedra angular. Não, vocês não são mais estrangeiros, mas são membros da família de Deus. Lembra que eu falei no início que o princípio bíblico, quando você vai no Novo Testamento, como que o estrangeiro deve ser tratado? O estrangeiro deve ser tratado como um membro da família de Deus, como uma pessoa igual. Se as nações tivessem ou seguissem esse princípio bíblico do Antigo Testamento de acolhimento do estrangeiro, a vida de vocês aí com certeza seria muito melhor do que é. Seria muito mais simples, muito mais fácil, se o estrangeiro fosse tratado como irmão, como cidadão. Mas na Igreja de Deus é isso que acontece. Chega um estrangeiro, literalmente um estrangeiro de um outro país, ou se chegar na igreja uma pessoa que não tem os mesmos princípios que nós, estrangeiro com relação aos princípios bíblicos, essa pessoa deve ser acolhida como membro da família de Deus, abraçada como membro. Eu visitei uma igreja, essa igreja é australiana, e é a igreja que mais ganha jovens para Cristo no mundo. É uma igreja chamada Hillsong Church. Essa igreja é muito conhecida porque é uma igreja musical, eles exportam música para o mundo inteiro. E tem em São Paulo essa igreja. Eles têm 5 cultos por dia no domingo. Cada culto com a média de 2 a 3 mil jovens. 2 a 3 mil jovens. É incrível. Aí fui lá visitar, fui com alguns pastores adventistas, porque a gente estava num congresso de pastores. Eu falei, pessoal, vocês querem conhecer uma igreja diferente da nossa? Para ver o que a gente aprende com eles, enfim, a gente precisa também entender como que funcionam esses movimentos fora do adventismo, né? Levei 7 pastores lá. Vocês não têm noção
foi o lugar que eu fui melhor acolhido na minha vida, em termos de visitar um lugar ou outro e tal, foi nessa igreja. O acolhimento, Miriam, incrível, incrível. A gente chegou com 7 pastores, a igreja estava lotada, não tinha lugar nenhum para sentar. E ninguém sabia que a gente era pastor, nós éramos pessoas normais lá, no meio. Aí eu falei para a galera, pessoal, é o seguinte, a gente não vai conseguir sentar junto, não. Cada um procura um lugar e senta, e no final a gente se encontra aqui no hall de recepção. A gente ficou ali, quando a gente chegou, fomos logo abordados de maneira muito cortês, alguém com um guarda-chuva foi lá nos buscar, porque estava chovendo, ou seja, nós não nos molhamos depois que a gente saiu do estacionamento, alguém já estava com um guarda-chuva personalizado com o nome da igreja, foram lá nos buscar, nos levaram, ofereceram um chazinho quente para a gente, na recepção, para dar uma aquecidinha ali do frio, né, e tal. Uma coisa, assim, muito natural, muito espontânea. Você vê que não é algo forçado. Aí, daqui um pouquinho, um dos recepcionistas da equipe de voluntários disse assim, fica aqui que a gente vai conseguir um lugar para vocês. E eu fiquei impressionado porque a igreja estava lotada demais, não tinha uma cadeira vazia. Eles conseguiram 7 cadeiras e colocaram para a gente sentar juntos, cadeiras extras. Eles já tinham guardado reservas, para quem fosse chegando, eles tinham cadeiras reservas ali. Sentamos juntos. Mensagem muito boa, né? Lógico, eles têm algumas doutrinas que não se harmonizam com aquilo que a gente crê. E a gente tem que analisar tudo e reter o que é bom. Mas a mensagem foi muito cristocêntrica, muito boa. Aí, no final, o pastor fez um apelo e eu levantei a mão, né? Aceitando aquela mensagem, enfim, aceitando aquele apelo e tal, de que eu concordava com aquele que foi pregado sobre Jesus. Foi eu baixar a mão, e é uma multidão, 3.000 pessoas. Eu baixei a mão, Sandra, já chegou alguém da recepção do meu lado e disse o seguinte, eu percebi que você foi tocado por essa mensagem e tudo, eu sou voluntário fulano de tal, e no final aqui, se você quiser alguma assistência especial, estou à tua disposição. E aí, de fato, foi uma abordagem tão tranquila que eu fui lá falar, a pessoa me deu o material da igreja, deu todas as informações, alguns livros, envelope de dízimo e oferta se eu quisesse ser dizimista e ofertante naquela igreja, se eu quisesse ajudar a missão da igreja e tal. Só que a abordagem foi tão leve, tão boa, que não pareceu invasivo. Veja, ela me entregou envelope de dízimo, de oferta, do programa semanal da igreja, do site da igreja e tal. E eu fiquei pensando assim, nossa, mas a nossa igreja é uma igreja que tem a verdade bíblica, isso é inquestionável, mas a gente precisa aprender a ser igreja na prática, nos conectarmos com as pessoas, acolhermos bem as pessoas, não é? Independente da religião delas. No final, a gente foi conversar com o pastor titular da igreja, e ele foi, veja, uma igreja com 3.000 membros, que estavam naquela 4ª sessão de culto, ainda ter uma outra sessão às 9 da noite, para fechar o domingo, né? E o pastor nos deu uma super atenção, um pastor mega ocupado ali, muita gente no juízo dele ali, querendo falar com ele, e ele nos deu uma atenção especial e tal. Então, achei muito interessante, porque nós não podemos também, irmãos, nos fechar em nós mesmos como se fosse um casulo, sem entender que Deus também tem o seu povo fora da igreja adventista. O povo de Deus ainda está lá. Por isso que Apocalipse 18 diz, sai de Babilônia, povo meu. Vai chegar um momento que essas pessoas sairão. Mas a maior parte do povo de Deus ainda estão dispersos, né? Por todos os lugares. Ainda não chegou o tempo profético em que essas pessoas deverão sair desses lugares. Significa que a gente pode aprender muito com elas também, e a gente muitas vezes, nós somos rotulados aqui no Brasil, não sei aí, como pessoas exclusivistas, que a gente não se mistura com ninguém e tal. Mas a igreja, ela é inclusiva, a igreja, ela se conecta com as pessoas. Jesus era assim. Jesus, ele se misturava com as pessoas mais rejeitadas da sociedade. Pelo menos a minha Bíblia mostra isso. Ele comia na mesa com os pecadores, com os publicanos, com os cobradores de impostos, com as meretrizes. Onde Jesus estaria se ele estivesse caminhando nas ruas de Londres? Quais seriam os lugares que veriam Jesus? É onde estão os pecadores mesmo, as pessoas que a sociedade diz, esse aqui, né, não presta. E Jesus disse, a minha missão é buscar e salvar o perdido, então vocês vão me ver onde estão as pessoas perdidas. Então a igreja é isso. Desculpa ter me alongado aqui no comentário, mas é que esse tema ele me empolga muito porque é algo que a gente precisa vivenciar muito mais na essência. E eu vi isso acontecendo numa igreja grande,
numa igreja central. Vocês que são do Brasil sabem, as igrejas centrais são conhecidas por serem igrejas exclusivistas, com o povo mais vaidoso, com o pessoal, né, mais individualista e tal. E graças a Deus a gente conseguiu trabalhar nessas igrejas para que elas se conectassem entre eles e com a cidade, né, com a comunidade. Sim, Emanuele, pode falar. Pastor, é uma pergunta, na verdade, seria uma observação, mas eu pensei aqui, bom, não vou fazer a observação, eu vou perguntar, né? Que eu acho que, de repente, eu vou aprender melhor. A igreja, né, pelo fato do acolhimento, porque aqui também tem a Hillsong, né? E realmente é maravilhoso, assim. E o pós, né, também é maravilhoso. Eles se contatam durante a semana, mostram muito interesse. A minha pergunta é porque a gente sabe que o caminho, né, largo leva à perdição, né? Isso é fato. Agora, até que ponto, qual é o limite da igreja em termos de recursos que ela pode utilizar para atrair pessoas? Porque tem um perigo também, né? Essa questão do acolhimento, hoje em dia, infelizmente, as pessoas têm tido, eu acho que tem, assim, pregado muito a questão do amor de Jesus, que foi realmente um amor verdadeiro, mas onde ele ia para transformar, e não para se espelhar em outros, né? Ele ia para transformar aquelas vidas. É tanto que todas as vezes ele dizia, vai, não peques mais, né? A tua fé te salvou. Então, assim, é um poder realmente de transformação. Mas eu acho que, infelizmente, a gente talvez tenha caminhado para um caminho do tipo, o amor, que a gente tem que pregar o amor e aceitar tudo, né? Então o limite, qual é esse limite? Excelente pergunta, Emanuele. Tua pergunta é muito relevante e é um tema que a gente precisa sempre estar levantando, né? Eu tenho uma palestra, um seminário que eu faço para líderes da igreja, apresentando exatamente os limites. Por isso que eu achei a tua pergunta bem cirúrgica mesmo. E se vocês quiserem um dia, em consonância com o pastor aí da igreja, a gente pode fazer para toda a igreja ou pelo menos para a liderança da igreja. Ali eu coloco os limites. Quais são os perfis de igreja que existem hoje? Então, eu coloco as igrejas que se enquadram nessas igrejas da Hillsong, da Batista da Lagoinha e outras, não é? Por que eles conseguem ser uma igreja assim tão magnética, né, que atrai tanta gente? Será que eles extrapolaram alguns limites que nós, como adventistas, não podemos extrapolar? Então, existem alguns princípios. Então, nosso modelo hoje como igreja adventista não é a Batista da Lagoinha, não é a Hillsong, não é nenhuma igreja contemporânea. Eu sempre digo nos seminários que eu faço, que eu ministro, que o nosso perfil de igreja é a igreja de Atos 2. Uma igreja que vive os princípios de Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4, ela viraria Londres de cabeça para baixo. E veja, aquela igreja de Atos 2, eles não tinham luzes, eles não tinham pirotecnia, eles não tinham tudo que você vê nas igrejas modernas, mas eles tinham tudo em comum. Eles compartilhavam aquilo que eles tinham, eles almoçavam juntos, eles ensinavam a palavra, eram unânimes na doutrina. O que acontece nessas igrejas, assim, a gente tem coisas para aprender com essas igrejas? Temos. Em termos de recepção, eles são extraordinários, assim, a gente pode aprender muito nesse sentido de acolhimento. Como a Emanuele disse muito bem, não só o antes, né, a abordagem que eles nos fazem quando a gente chega, mas o pós, né? Por exemplo, nós temos uma falha, não sei aí, mas aqui, que a pessoa recebe estudos bíblicos, aí quando ela batiza, aí a gente abandona, deixa ela se virar sozinha. E é muito errado, porque é o que essas igrejas não fazem, eles conseguem acompanhar as pessoas, estarem perto, envolverem numa célula, num pequeno grupo e tal. Então tem muita coisa que dá para a gente pegar, para a gente aproveitar. Agora, como igreja adventista, nós temos limites. O nosso limite, Miriam, Emanuele, são os princípios da palavra que são imutáveis, né? Então, para mim, o modelo principal é a igreja de Atos, porque eu creio que aquela igreja de Atos, por estar baseada em princípios, e princípios eles não mudam com a cultura e com o tempo, aqueles princípios de Atos podem ser aplicados hoje em qualquer cidade do mundo, em qualquer grande cidade, metrópole do mundo, e eles estão sempre atualizados. Que é o quê? Acolher bem as pessoas, você comer juntos com as pessoas, ensinar as doutrinas bíblicas,
ter comunhão, fazer missão, enfim. Por isso que eu montei aqui um sistema de, vamos dizer assim, de pastoreio, que você divide todas as ações da igreja em 3 áreas principais: comunhão, missão, relacionamento, e 3 equipes funcionam na igreja. Não mais 22, 23 equipes, 30 departamentos, às vezes tem igreja que tem, mas 3 equipes, e dentro do guarda-chuva dessas equipes, aí sim, aí tem os departamentos e as frentes, mas a gente trabalha unidos. Então, diria assim, Manuel, o limite é o princípio, e a igreja de Atos é o modelo. Embora a gente possa aprender com as igrejas contemporâneas, mas é importante manter sempre um filtro, né? Muito grande, um filtro, né? Isso seria como um projeto juntos. Eu não conheço esse projeto, como seria ele? Não, na verdade, eu não sei se o nome é Juntos, eu acho que é Juntos, que eu até ganhei uma camiseta, mas é um projeto aí do Brasil. Se não me engano, não sei se é a Plaque ou Divisão Sul-Americana, não sei, mas é justamente isso, os departamentos trabalhando juntos, abraçando juntos. Não Ah, sei. tá. É. Esse que a gente montou, nós demos um nome para ter um nome só, mas não precisa de nome, mas a gente deu um nome, chamado Geração 148. Eu até falei para vocês, eu acho, em algum momento. Geração 148, porque é o texto bíblico de Romanos 14:8, né? Lá diz: se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, aí esse projeto, dessa maneira como eu estou mostrando para vocês, ele não acontece em outro lugar, nas igrejas no Brasil ainda. Ele faz parte da minha dissertação de mestrado, que eu defendi, e eu estou ampliando mais agora no doutorado, que é um projeto prático. Eu não sou acadêmico, embora esteja estudando lá na Andrews doutorado, mas eu não sou acadêmico e tal, eu gosto de coisa prática. Então, o que eu estou fazendo? Algo que você possa chegar em qualquer igreja do mundo e possa conseguir aplicar na prática para a igreja ser uma igreja reavivada, uma igreja que cumpre a missão, que está em conexão na comunhão, que se relaciona, que se conecta uns com os outros, uma igreja que é ponte e não que seja muro, né? Que afasta, mas ponte que liga as pessoas a Jesus, a palavra, a doutrina, né? Que a nossa doutrina, ela precisa ser ensinada porque ela é assim, é poderosa. A doutrina adventista, ela é assim muito clara. E o que eu vejo, Miriam, muitas vezes aqui em alguns movimentos de igrejas adventistas no Brasil, é que eles, para poderem alcançar determinada classe de pessoas ou de jovens, eles acabam abrindo mão de alguns princípios. Aí está o grande perigo. Ou acabam usando métodos que são utilizados nessas igrejas contemporâneas que eu falei, que são métodos que não se encaixam com o nosso estilo de vida, né? O nosso jeito de ser adventista, né? Então, a gente pode aprender muita coisa, mas tem que ter um filtro muito grande para também não ir para o extremo. Os extremos são perigosos, né? O extremo de ser aberto a tudo ou de ser muito fechado a tudo também. Então, o equilíbrio é importante. Bom, acabamos aqui nos demorando, mas é porque o tema é bom, viu? Esse tema é importante mais para a gente discutir, perguntar. Quem tiver mais perguntas pode fazer. O outro texto é 1 Pedro 2:9. Para que Deus escolheu o seu povo? Eu acho que é Emanuel. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Fantástico. Amém. O que esse texto fala ao seu coração, Emanuel? Diga aí. Ixi. Amém! Que coisa mais linda, que privilégio, né, Mi? Oh, glória! Eu quero ser parte, gente. Amém, amém. Que bênção, bênção. É um elogio tremendo, né? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas temos uma missão: proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Essa é a missão. E para cumprir essa missão, precisamos usar o método de Cristo, Ellen White diz. Vocês já viram qual é o método de Cristo? O método o Salvador misturava-se com as pessoas como alguém que lhes queria o bem. O Salvador descobria as necessidades das pessoas, granjeava a confiança delas, ministrava as necessidades, e só por último ele dizia segue-me, ou seja, só por último entrava o evangelho.
Mas antes de Jesus entrar com o evangelho, ele tinha todo um processo de abordagem, se misturar, granjear confiança, descobrir necessidades, suprir necessidades e, por último, entrar no evangelho. Muitas vezes o nosso erro é não seguir, muitas vezes não, o nosso erro é não seguir o método de Jesus. Porque a gente chega numa pessoa que está recém visitando a igreja e aquele irmão mais missionário da igreja já chega logo oferecendo um estudo bíblico. Mas a pessoa ainda não conhece bem o nosso contexto, não tem ainda amigos na igreja, né? Não tem nenhum problema. Muitos desses irmãos mais missionários, eles conseguem ganhar as pessoas para Cristo. E eles ganham mesmo, porque eles têm o dom da missão. Mas depois que eles ganham, a gente precisa ter pessoas para cuidar desses novos. E aí é onde entra o nosso erro, porque o mais missionário ou a mais missionária ganha, dá o estudo bíblico, a pessoa é batizada, mas é quem que vai cuidar? Qual o pequeno grupo que vai abraçar essa pessoa? Qual a unidade de ação da escola sabatina que vai acolher, que vai descobrir quais são as necessidades? Vocês não têm noção, tem pessoas na igreja, aqui, que elas se vestem bem, elas chegam lá na igreja, você não imagina. Mas como pastor, eu sei que essas pessoas estão passando fome e precisando de cesta básica da ASA para conseguir sobreviver naquele mês. Mas perante a igreja, uma irmã mandou mensagem ontem para mim. Na igreja, ninguém faz ideia de que ela precisa de alguma coisa, porque ela se veste direitinho. Mas ela disse, pastor, eu não tenho condições de comer essa semana. Eu falei, pois, irmã, por que a senhora não disse isso antes? Ela disse, pastor, que eu tenho vergonha de falar isso lá para a igreja. Eu falei, não, mas a senhora pode falar para mim, a gente não vai expor o seu nome, não. Vai chegar amanhã aí na sua casa já o suprimento que a senhora precisa, me envia a sua conta também, porque às vezes a pessoa não precisa só de cesta básica. A pessoa precisa de um dinheiro para pagar a luz, pagar a água, comprar alguma coisa, e a gente, como igreja, dá a cesta básica e às vezes esquece que tem coisas além da cesta, não é? E um dinheiro, às vezes, ajuda também. E, especialmente, lógico, a igreja não vai poder sustentar aquela pessoa com dinheiro para sempre, mas tem momentos ali que a gente tem que chegar junto com o dinheiro também. Então, é isso. Nós somos um sacerdócio real, né? Uma nação santa. Agora, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, 13 e o verso 20. Qual a comparação que a Bíblia utiliza para se referir à igreja? Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Uau! Irmã, esse texto aí é maravilhoso. E obrigado por ter lido para a gente. A comparação que a Bíblia faz do corpo, eu acho, a analogia, né? A metáfora do corpo, ela é extraordinária. Porque a igreja é como se fosse um corpo. Aí Paulo faz de maneira brilhante essa comparação, né? Dizendo que cada membro do corpo, por menor que seja, ele é extremamente importante. Ele é essencial. A cabeça tem a sua função, mas o dedinho do pé também tem, né? E cada um é importante no reino de Deus. Isso significa que na igreja também, desde a pessoa que abre a igreja, chega primeiro para abrir, e é o último a sair para deixar tudo fechadinho, tudo em ordem, essa pessoa é tão importante quanto aquele que foi lá na frente levar a mensagem e alimentar o povo com a palavra. O recepcionista ou a recepcionista da igreja, ou o diácono ou a diaconisa, são tão importantes quanto o pregador que está pregando na internet para milhões de pessoas assistirem aqueles vídeos. Né? Só que cada um no reino de Deus tem a sua importância. É por isso que a gente não pode incentivar jamais qualquer tipo de sistema de igreja local que, de alguma forma, possa motivar a competição entre os departamentos ou entre as pessoas. Né? Se a gente puder montar um sistema que faça com que as pessoas trabalhem juntas, em equipe, e todo mundo unido, é o sistema bíblico. Né? Então, a gente precisaria voltar a isso. Então, é o corpo, a metáfora mais clara que Paulo usa nesse sentido, né? Muito bom. Se alguém tiver alguma participação ou pergunta, podem fazer aí, tá bom? O próximo aqui é o seguinte, Atos 20, verso 28 e 29, porque Deus estabeleceu a liderança da igreja. Por que será que são necessários os líderes, né? Os anciãos, as anciãs, os diáconos, diaconisas, enfim.
Sandra. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a Igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Olha só, então, porque tem lobos ferozes que não irão poupar o rebanho, Deus precisa de líderes para cuidar. E a palavra-chave aí é pastoreio. Só que quando fala pastoreio, naturalmente a nossa mente se volta para o pastor da igreja. E no máximo ali os anciãos, mas especialmente o pastor. E equivocadamente existe essa interpretação de que o pastor ele é o que deve fazer todo o trabalho pastoral e tudo. Mas biblicamente o trabalho pastoral deve ser feito pelo pastor e pela liderança da igreja e por todos os que fazem parte do corpo de Cristo, não é? Lembra-se que o sacerdote é de todos os crentes. E como corpo, cada um tem sua função no corpo. Então, o pastoreio ele deve ser feito por todos. Lembra que Deus perguntou para Caim, para Abel, né, para Caim, onde estava o irmão dele? E Caim disse, sou eu o guardador do meu irmão? E Deus deixou claro, você é sim, você deve cuidar do seu irmão. O que a gente fez aqui? As igrejas que eu cuido aqui tinham, no máximo, 3 anciãos. Eu vou pegar a minha igreja central, a igreja com cerca de 300 membros, mais ou menos. Tinha 3 anciãos, um ancião para cada 100 membros. Eu falei, gente, assim nunca nós vamos ter um pastoreio. Assim as pessoas vão ficar doentes, vão passar necessidade, a gente nunca vai saber, porque não tem como. Aí eles se assustaram comigo, porque na primeira comissão a gente escolheu logo mais 7 anciãos e anciãs também. Porque no Brasil ainda não tinha anciãs. Foi votado até agora, ontem foi votado que a gente vai poder ordenar anciãs aqui no Brasil. Mas as minhas igrejas sempre tiveram anciãs, né? Eu sempre fui meio que na contramão, porque biblicamente não tem nenhum empecilho para ter a mulher na liderança da igreja. Pelo contrário, as igrejas mais fortes que eu tinha, as mulheres estavam na frente na liderança. Então, eu sempre colocava elas como anciãs. Agora, assim, embora, assim, não ordenadas e tal, né? E nomeamos 10 pessoas para o ancianato dessa igreja minha. Aí, mas pastor é ancião e anciã demais, a gente não precisa de tanto ancião, de tanta anciã. Eu falei, deixa eu mostrar para vocês qual é o papel do ancião e da anciã na Bíblia, e segundo Ellen White. O principal papel nosso não é só abrir e fechar a igreja e fazer os cultos. O principal papel nosso está fora do prédio. É o pastoreio. Então, se a gente tem 100 membros, a gente precisa de 10 anciãos. Porque cada ancião vai cuidar de, no máximo, 10 pessoas da igreja. Ele vai pastorear aquelas 10 pessoas. Vai mandar mensagens para elas, vai visitar, vai orar por elas. E vai chegar para o pastor, imagina, se eu tenho 100 membros e tenho 10 anciãos e anciãs. Digamos que a Miriam seja uma anciã, por exemplo, da igreja. Só um exemplo. A Miriam vai ter, assim, umas 2, 3 famílias para ela cuidar, no máximo 10 pessoas. A preocupação da Miriam, em termos de pastoreio, vai ser com 10 pessoas. Vai ligar toda semana, mandar uma mensagem, um momento ou outro vai marcar um almoço com essas pessoas, com essas famílias, enfim, motivá-lo espiritualmente. Se aquela família precisa da lição da escola sabatina, a Miriam vai fazer algum movimento, ajudar para que todo mundo tenha acesso à lição da escola sabatina. É muito mais fácil a gente conseguir o alimento espiritual para 10 pessoas do que para 100. Então, se cada um trabalhar com um pouquinho de pessoas, a gente consegue alcançar muito mais gente. Não adianta a gente promover lá do púlpito, todo mundo tem que estudar lição. Nunca a gente vai alcançar todo mundo, mas se a Miriam, com os 10 dela, corre atrás ali e consegue influenciar para que esses 10 possam ter a lição. A Emanuele cuidando de mais 10, a Sandra de mais 10, a Maria Pinhal também cuidando de mais 10. Assim a gente consegue com muito mais facilidade. O reino de Deus é assim, ele deveria ser muito mais simples, né? A gente que complica as coisas demais. Então, 10 anciãos. Cada ancião cuidando de 10 famílias, de 10 pessoas só. Quando os anciãos aqui entenderam isso, eles disseram, pastor, aí está o segredo. Aí o que eles fazem? Os casos principais, assim, de maior dificuldade, eles passam para mim. Então, toda semana eu estou visitando, mas eu não estou visitando aleatoriamente sem uma intencionalidade. Eu já sei o que eu vou fazer, o que eu vou encontrar lá naquela casa. Por quê? Porque já o ancião ou a anciã já fez o contato, já viu qual é a necessidade daquela pessoa, daquela família.
avisou para mim como pastor e eu já vou lá sabendo. Não é aquela visita que o pastor vai assim, sem saber de nada. Então, assim funciona muito mais, que o pastor visita com muito mais intencionalidade, com muito mais frequência, porque, por exemplo, os 10 da Miriam, só um exemplo, né? A Miriam chega para o pastor e diz, pastor, dos meus 10 aqui, essa semana é importante só visitar pelo menos essas duas pessoas aqui, olha, é um caso delicado, estão passando por isso e isso e isso. A Emanuele já chega para o pastor e diz, pastor, do meu grupo tem uma pessoa que essa semana precisa ser visitada. Aí a Sandra chega para o pastor e diz, pastor, tem mais 3 pessoas aqui do meu grupo. O pastor faz a agenda, deixa tudo organizadinho, e aí ele já vai certinho, sabendo o que tem que fazer. Então, é assim que funciona o corpo. Cada pessoa com a sua função, e a coisa flui na igreja naturalmente, de maneira tão agradável, porque cada um sabe o que deve fazer. Cada um sabe exatamente a sua função no reino de Deus, né? E isso é maravilhoso. Pessoal, desculpa estar demorando, porque vocês viram que esse tema aí é sensacional. E envolve a vida da igreja prática, né? Vamos lá, mais um verso então aqui da Bíblia. A gente já leu 1 Timóteo 3, 1 ao 13, não, né? É a irmã Maria. 1 Timóteo 3, 1 ao 13. Eu acho que é o seu texto, irmã Maria Pinhal. Ou não? Não, agora seria, acho que a Sandra, Atos 20, 28 e 29 foi lido? Ah, é verdade, Sandra. Ah, ela leu. Tá, então agora é a irmã Betinha, 1 Timóteo. Sou eu. Pronto. 1 Timóteo 3, de 1 a 13. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não consciencioso, não avarento, contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não, neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos, de torpe ganância, guardando o ministério da fé é uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam marido de uma mulher e governem bem os seus filhos e suas próprias casas, porque os que servem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Muito bom, irmã Betinha. Obrigado aí. Esse texto, pessoal, vale muito a pena a gente ter ele marcado na nossa Bíblia, né? Porque é um texto muito esclarecedor sobre como deve ser o perfil da liderança da igreja, né? Diáconos, diaconisas, o ancianato da igreja. A gente não usa os mesmos termos, né? Não usa o termo bispo, por exemplo, enfim. Mas a gente usa outros termos. O termo não é importante. O importante é a função e o uso dos dons para o corpo de Cristo ser edificado
e ter o seu propósito, acima de tudo, alcançado, né, no reino de Deus. Então, aí estão as características principais que deve ter a liderança. E o diaconato, muitas vezes nas igrejas, os diáconos, diaconisas são tidos assim como uma função simples, né? Na verdade, queridos, biblicamente a função do diácono e diaconisa é uma função de altíssimo nível. Não que as outras não sejam, mas quando a Bíblia fala de diácono e diaconisa, é realmente uma coisa extraordinária. Lembra que Estevão foi um dos 7 diáconos? Precisava ser cheio do Espírito Santo, de fé, de sabedoria, tinha um perfil, assim, realmente muito importante. Pastor, Sim, Miriam. dentro dessa questão da igreja adventista, a gente tem uma doutrina, a gente tem as associações. Por que não é algo assim que seja para todos, que todos tenham essa... como que eu posso dizer? Que aprendam a mesma coisa, sabe? Que seja, vou falar universal, mas dentro da igreja. É assim que funciona, entende? Porque, assim, a gente tem treinamento, sabe? A gente, né, tá sempre procurando também, conhecendo, enfim. Mas não há uma maneira de ter algo, assim, que fosse geral, assim, de ser em todas as igrejas? Qual que é a dificuldade? Então, Miriam, boa pergunta, viu? Esse é um grande desafio para a Igreja Adventista. A Igreja Adventista é uma das pouquíssimas no mundo, eu acho que talvez a única, talvez, que conseguiu manter a sua unidade, que não se desfacelou em muitos outros grupos, embora a gente tenha grupos que saíram da igreja e fundaram movimentos dissidentes. Mas a maior dificuldade da Igreja Adventista hoje é com a unidade. E a igreja tem conseguido, em alguns aspectos, manter sua unidade mundial. Por ser um grande transatlântico, é muito difícil você estabelecer o que vai ser bem certinho em cada lugar do mundo, porque tem suas culturas diferentes, tem os seus costumes e tal. O que a igreja consegue manter são os princípios, as doutrinas. Por exemplo, a lição da escola sabatina, a gente estuda no mundo inteiro. Então, isso aí mostra que é a nossa unidade, né, na doutrina, unânimes na doutrina. É a mesma lição no mundo inteiro. Essa estrutura de departamentos e tal, no mundo inteiro também. Agora, tem igrejas que, devido à sua cultura, elas têm costumes bem diferentes, adventistas, né, do nosso. É muito difícil a igreja uniformizar. Tem divisões no mundo, por exemplo, que ordenam mulheres ao ministério pastoral, na contramão do que votou a Conferência Geral. Mas tem outras divisões no mundo que dizem, não, vamos seguir o voto da Conferência Geral, que não pode ordenar mulheres ao ministério. Mas a divisão norte-americana está ordenando mulheres ao ministério, indo na contramão do que a igreja disse. Então, como a divisão norte-americana entende, biblicamente, que não tem problema ordenar mulheres para serem pastoras, então eles estão ordenando. Mas a igreja mundial diz, não, a gente entende que não deve ordenar ainda para o ministério pastoral. Então, cria essa divisão. Essa divisão, ela não prejudica a nossa unidade no sentido de que temos uma doutrina única, isso não atrapalha, mas prejudica os procedimentos em alguns lugares. Então, como a Igreja Adventista é um transatlântico gigantesco, para você colocar tudo uniformizadozinho, tudo certinho, tá? É muito desafiador, né? Então, uma coisa é certa, Miriam, a gente precisa estar unânimes na doutrina, como diz Atos 2 e Atos 4. E aquilo que não é princípio e que não é doutrina, que às vezes é apenas uma tradição, a tradição ela pode ser mudada conforme o tempo. A doutrina não, o princípio não. Mas a tradição sim, tá? Tem igrejas que se apegam tanto à tradição que colocam a tradição como se fosse uma lei ou como se fosse um princípio. Vocês terem noção. Nós precisamos, numa igreja central que eu tinha, nós precisamos mudar o púlpito de lugar para a gente poder colocar o coral lá em cima da plataforma. Gente, a igreja não tinha coral. Essa igreja central que eu falei para vocês lá no Rio, era uma igreja grande, uma igreja com 700 membros. Não tinha coral. Então, com esse movimento todo, agora todo mundo se engajando na missão, começou muita gente a voltar para a igreja, criamos logo um coral. E contratamos um ministro de música para cuidar do coral. Agora o coral precisava de espaço na plataforma, que não tinha. Aí precisamos tirar o púlpito do lugar. Vocês não imaginam a confusão que deu. Porque tinha um voto na comissão que não podia mexer no púlpito da igreja. E eu não sabia do voto, porque eu tinha chegado na igreja naquele primeiro ano. Mesmo se eu soubesse do voto, um voto de uma tradição, ele não pode ser mais importante do que as pessoas, ou do que um projeto da igreja importante, né?
Então, eu teria sugerido a gente mudar o voto ou deixar o voto de lado, porque esse voto não fazia muito sentido. E, por incrível que pareça, um pedacinho do púlpito quebrou nesse movimento todo, aí que foi problema. Alguns irmãos começaram a dizer que o pastor estava subvertendo a igreja, porque estava mexendo no púlpito da igreja. Então, irmãos, a gente muitas vezes se apega a detalhes tão pequenos assim, que não são princípios. Princípio é o quê? O sábado, a doutrina da volta de Jesus, do santuário, a lei de Deus, enfim, são os princípios que não mudam em nenhuma geração. Mas os costumes que a gente tem, né, de igrejas, tradições... Porque, por exemplo, só um outro exemplo. Por que a escola sabatina tem que ser primeiro do que o culto? Eu perguntei isso lá na minha igreja. A gente percebeu que a nossa escola sabatina, numa igreja de 700 membros, a gente começava com, no máximo, 10 pessoas, a escola sabatina, 9 da manhã. Uma igreja de 700 membros, 9 da manhã. Quando dava 10h30 da manhã, a gente estava com a igreja lotada, galeria, tudo lotado, 10h30 da manhã. Fizemos uma média. Vamos ver quantas pessoas vão chegando de 15 em 15 minutos. Aí fomos anotando. A cada 15 minutos a gente anotava quantos tinham chegado. A maioria só chegava depois das 10h15, já para assistir o culto. Eu falei, gente, quem colocou a lei de que a escola sabatina tem que ser primeiro do que o culto? Então, culturalmente, a gente valoriza mais o culto do que a escola sabatina, embora a escola sabatina seja tão importante quanto o culto, porque é o estudo da Bíblia. Só que os especialistas em comportamento humano dizem que aquilo que você ouve e que você debate, ele vai ficar na mente humana por muito mais tempo do que aquilo que apenas você só ouviu. Então, no formato, a psicologia atual diz assim, um sermão, em 2 semanas você vai se lembrar de 10% do sermão que você ouviu. Só que um debate que você fez sobre a Bíblia, você vai lembrar de 80% 2 semanas, 70% 2 semanas depois. Ou seja, se a gente fosse analisar pela psicologia, o estudo da lição debatido em classes, ele fica na nossa mente por muito mais tempo do que o sermão. Aí eu usei esse argumento e disse, gente, por que a gente não coloca o culto primeiro? Porque tradicionalmente a igreja valoriza mais o culto, então todo mundo vai estar aqui na igreja 9 da manhã. E como todos virão 9 da manhã, na sequência a maioria, pelo menos, vai ficar para a escola sabatina. Alguns vão embora porque não gostam mesmo, mas a maioria fica. Tudo bem, votamos, mas tinha muitos irmãos mais, assim, conservadores e tal, que ficaram com raiva de mim, porque eu propus isso na comissão, mas a maioria votou, tudo bem. Irmãos, nós tivemos um crescimento na nossa escola sabatina, tipo, a escola sabatina começava com 10 pessoas e a gente começava a escola sabatina agora com 600 pessoas. A gente perdia, porque sempre tem aqueles que vão embora. Mas agora, como todo mundo já estava lá no culto, o culto acabou, era logo a escola sabatina, a gente tinha a igreja lotada para a escola sabatina. Entendeu? Outra coisa que as mães disseram, pastor, quando a gente chega para o culto sendo o primeiro, 9 da manhã, nossos filhos estão alimentados, estão tranquilos, estão numa boa. Quando dá mais ou menos 10h30, 11 da manhã, eles já estão se agitando, se alvoroçando. Eu falei até nisso, essa mudança de horário vai ajudar, porque quando eles forem para a escolinha deles, para a escola sabatina deles, às 10h30, 11 da manhã, que é um momento que eles já estão mais agitados, eles vão para algo mais dinâmico que é a escolinha. Eles não vão precisar estar sentados 10h30 da manhã para assistir um culto e os pais se desesperando, tentando manter o menino quieto, desenhando, fazendo alguma atividade ali, e o menino não fica porque ele não tem paciência que a gente tem. Então, veja, a gente mantém algumas tradições que não faz... Se a gente parar para questionar mesmo, não teria nenhum problema se a gente mudasse algumas questões. Lógico, se isso fosse melhorar a questão da igreja. E a gente melhorou, porque se eu tenho mais gente na escola sabatina, significa que, como pastor, nós vamos ter muito mais pessoas estudando a Bíblia e muito mais gente alimentada espiritualmente. Então, tudo que a gente puder fazer para que os irmãos se alimentem melhor, a gente deve fazer. Eu passei por essa experiência na igreja, né, que eu frequentava no Brasil, foi invertido também. Porque, assim, o pastor, né, ele tinha outras igrejas, então ele tinha que estar numa igreja para pregar, depois na outra, e começou assim, e por um bom tempo nós mudamos. E houve essa participação, realmente mesmo. Olha só, e realmente dá uma mudança boa, mas muitos irmãos ficam com raiva.
alguns irmãos se juntaram para ir na associação falar com o presidente para me tirar da igreja. Por quê? Porque eu tinha mexido no púlpito da igreja e porque eu tinha mudado o horário da escola sabatina. E os irmãos que estavam reclamando eram exatamente os irmãos que não iam na escola sabatina. Eles não iam, mas como mudou o horário do culto, eles tinham que chegar mais cedo agora na igreja para assistir o culto, que era a única coisa que eles valorizavam, eles ficavam chateados. E o presidente disse para esses irmãos, disse assim, pastor Nilson, diga para os irmãos não terem um trabalho de vir na associação, eu vou aí na igreja ouvi-los. E aí o presidente foi, e o presidente disse assim, simplesmente o que o pastor está fazendo é algo que a gente precisa fazer em toda a nossa conferência aqui. Porque a gente só está vendo crescimento na igreja. A igreja está batizando muita gente, a igreja está tendo um índice de estudo da Bíblia muito mais elevado, a igreja está tendo missão acontecendo com muito mais frequência e tal. Então, eu não tenho como chegar e dizer agora volte o horário que era. Que a escola sabatina era vazia, agora a escola sabatina está lotada. A escola sabatina dos jovens era num salão à parte. Começava com 5 jovens, terminava com 20 jovens, mais ou menos. A gente estava começando a escola sabatina jovem com 130 jovens. Começando a escola sabatina jovem. Então, imagina, não tem como. Agora, muitos irmãos se apegam à tradição e acham que aquilo é uma lei. Então, irmãos, sejam, eu diria o seguinte, vamos ser equilibrados nesses pontos. Nem um extremo e nem o outro. O certo é o equilíbrio, tá bom? Vamos lá, vamos encerrar aqui na vigília, né? Vocês aí já estão na hora de dormir e hoje a gente extrapolou o tempo. Só para fechar aqui, Apocalipse 14, 12, então, quem ficou? Maria Cunhal. Isso. 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, e os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém, amém. Então, os santos aí, eles têm 2 características, guardam os mandamentos e a fé em Jesus. O texto bíblico é bem claro, né? E o outro verso, Mateus 28, 18 a 20. Quem vai ler para nós? Seu pastor. Okay. 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uau! Então, Jesus está dando uma grande comissão, né? Ide por todas as nações, batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine a eles, né, a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E estarei com vocês todos os dias. Último verso, Atos 16, 30 e 31. Atos 16, 30 Maria, e 31. seu microfone não abriu. Agora? Agora abriu. Sim, agora sim. Então, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Pronto, aí está. O que é necessário para a salvação? Crer em Jesus Cristo. Qual é a principal missão da igreja? A igreja é o seguinte: a igreja é um monte de pessoas perdidas, mostrando a outros perdidos onde achar o pão. Ou seja, eu estava perdido e Deus me mostrou onde tem o pão da vida. Eu já sei o caminho. Agora eu vou lá no outro que também está perdido, dizer, eu achei o pão, eu achei o Messias. Lembra dos discípulos? Achamos o Messias. Vamos lá. E aí você vai levando as pessoas até o pão da vida, até a luz do mundo, que é Jesus. Pessoal, se vocês me derem 2 minutinhos, eu não poderia encerrar sem apresentar isso aqui para vocês, ó. Tá? A gente passou aí 20 minutos já do normal, né? Mas prometo a vocês que da próxima vez vai ser mais rápido. Aqui é o seguinte, ó. São alguns pilares importantes que a igreja precisa ter. E quando a gente analisa esses pilares, fica muito fácil identificar. A gente vê igrejas contemporâneas por aí explodindo em crescimento e tal. A gente mencionou aí a Lagoinha, Hillsong, e a gente fica, nossa, mas será que a gente tem que fazer igual eles? Não, a gente tem um modelo na Bíblia. Temos a igreja de Atos 2, tá? Então, a igreja de Deus nesses últimos dias tem que ter esses pilares aqui, ó. Foco na Bíblia, unânimes na doutrina, é um dos pilares. Salvação pela graça, um outro pilar importante. Segunda vinda de Jesus, pilar
extraordinária, e a Igreja Adventista está meio que sozinha na interpretação correta sobre a segunda vinda. Lei moral válida para os nossos tempos, os 10 mandamentos. Dom profético, outro pilar. Então, você vai vendo essas igrejas modernas ou pós-modernas, elas não têm alguns desses pilares aqui. O sábado, um outro pilar também importantíssimo. É um movimento mundial, aquilo que a Miriam perguntou, né? Por ser um movimento mundial, a gente consegue manter a unanimidade nos princípios, né, da igreja, no manual da igreja e tal, que acaba nos dando o norte. Mas outras coisas, assim, que não são princípios, acabam variando conforme as culturas. E princípios de saúde, é uma igreja que valoriza os princípios de saúde, e a gente precisa entender. São aqui 8 pilares fundamentais que sustentam as colunas da verdade da palavra de Deus e da igreja de Deus nesses últimos dias da história. Tá bom? Pessoal, então é isso aí, não podia deixar de apresentar aqui para vocês esses pilares, só para a gente ter uma ideia de que a Igreja Adventista ela não precisa ser igual às outras, né, fazer o que as outras fazem para estar crescendo, até mesmo porque a nossa mensagem ela é uma mensagem impopular. É uma mensagem que desafia a pessoa a andar na contramão. Enquanto as pessoas estão trabalhando aos sábados, a mensagem bíblica que a Igreja Adventista ensina diz: você tem que parar, desacelerar nesse dia. Então, acaba não sendo uma mensagem tão popular, mas é a verdade, precisa ser anunciada. Deus abençoe. Por acaso alguém tem alguma pergunta que, se não perguntar, não vai dormir direito essa noite, aí depois de tudo que a gente conversou? Não, Eu não não. falei nada que escandalizou vocês, não, né? Eu espero. Né? Espero Não. que... Bem, pastor. Amém. Então, vamos orar e depois a Miriam encerra aí. Pai querido, nosso Deus, obrigado. Hoje nosso estudo demorou um pouquinho mais, porque a gente entende que existem elementos que a gente vive como igreja hoje que precisam ser melhorados, e nós pedimos a iluminação do Espírito Santo para nos ajudar. Não os princípios são eternos, a gente sabe, mas às vezes alguns procedimentos, missão, enfim, nos ajuda a seguirmos o método de Jesus. Toma-nos em tuas mãos, abençoa a noite de sono de todos, para que seja restauradora, para que amanhã o dia de preparação seja um dia muito abençoado por ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pessoal, Deus abençoe vocês aí. Então, uma ótima sexta-feira, um ótimo sábado, um ótimo final de semana, tá bom?